Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. E com imenso prazer que eu me encontro aqui esta noite para a gente conversar um pouco sobre este tema que a nossa irmã já anunciou para vocês, que é o depoimento de um espírito sofredor. Esse depoimento se encontra no livro O Céu e o Inferno, e veio contar a história de uma dama da sociedade parisiense, uma mulher influente, certo? Que conhecia o médium ao qual ela consegue se comunicar através dele e que ela vem trazer muito descortinadamente todo o sofrimento ao qual ela se encontra no seu retorno ao plano espiritual, certo? E na terceira comunicação, que foi dada essas comunicações em diversas épocas, não foi uma comunicação próxima da outra, certo? Foi em diversas épocas. Na terceira comunicação mostra muito claramente a revolta dela e a personalidade dela. Fica muito descortinado para a gente. E que, através da moral, da postura moral do médium, foi possível fazer todo este tratamento. Então, assim, quando eu recebi o tema para estudar, para pesquisar, eu achei meio estranho, porque, humanamente falando, nós estamos vivendo uma época em que nós celebramos a vinda do nosso mestre maior a este planeta. E eu disse, por que a gente, nas vésperas do Natal, nós vamos conversar sobre um espírito sofredor? Mas, nada por acaso, né, meus irmãos? A espiritualidade sabe muito mais do que a gente. E assim, encontrei nessa história, nesse depoimento aqui, tudo que nós temos aqui no Evangelho. E que veio justamente ser despertado no íntimo de cada um da gente, através do exemplo do Mestre Jesus. Então eu comecei, eu disse, meu Deus, como eu ainda sou um espírito, precisa melhorar, né? A gente acha que a nossa interpretação, e é muito maior a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, ela é muito maior do que a gente pode perceber. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Na primeira comunicação, ela chega extremamente desequilibrada, revoltada. Claire era uma pessoa vaidosa e orgulhosa. E ela chega já perguntando, o que queres que eu te diga? Eis-me aqui, a desgraçada Claire. O que é que você quer saber de mim? Né? A resignação, a esperança não passam de palavras. Ela já chega dizendo assim, a resignação, a esperança não passam de palavras vazias, perdido ao nada. E diz, o que vai me dizer? Posso suavizá-las. Então ela começa a ironizar do médium. O que tu queres me dizer? Posso suavizá-las, as tuas dores. Né? E ela diz, que vaga sucessão interminável dos séculos. É como se ela deixa muito claro aqui que onde encontrar coragem e esperança para tanto? Onde é que eu vou encontrar coragem para isso? E ela fala, você sabe o que é um dia eterno? Você sabe o que é uma noite eterna? Você sabe o que é um ano, um século? Eternamente é algo que não tem fim. É esse vazio sem fim. Então, era muito claramente o estado desesperador de um espírito que não enxergava nada, além do sofrimento ao qual ela vivia, né? E ela continuava que esses dias
essas horas intermináveis desta dor eram malditas. E ela fala: maldito pesa sobre mim como a avalanche de chumbo. Eu sofro. Eu torno de mim apenas sombras, em torno de mim apenas sombras silenciosas e indiferentes. Então, é o que nós que temos contato com a doutrina, com os livros, com as obras de André Luiz, nós vemos aqueles espíritos extremamente perdidos. Não é que não tenha ajuda, é que eles não conseguem perceber nada além deles. Eles não conseguem enxergar, nem tampouco sentir nada que seja além da sua própria dor. Desse vazio interminável ao qual ela cita. Essa noite que não tem fim, esse dia que não tem fim, pautado único e exclusivamente nesse vazio, nessa escuridão. Então a gente vê isto no depoimento dos espíritos que chegam nesse estado de sofrimento. E ela fala ainda: contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo estropiada, rastejando por ajuda. Então, você escutar um espírito que chega nesse estado que somos, instala na nossa consciência: meu Deus, quanto sofrimento! E bate no íntimo do médium e de todos aqueles que estão nesse trabalho de socorro e de caridade, o sentimento de piedade, o sentimento de misericórdia. E aí já começa a gente ver por outros olhos. Que bom que cada um que vê este depoimento, que tem acesso a um depoimento desse, que participa de uma reunião mediúnica, não é indiferente a este sofrimento. Isso não quer dizer que nós vamos adentrar junto neste desespero deste espírito, mas que desperta no íntimo de cada um que está ali presente e que é instrumento de Deus na vida desses espíritos em sofrimento. Que com certeza nos comprometemos muito antes de que quando aqui chegamos. De sermos instrumentos na vida desses espíritos. Porque chegar até uma reunião mediúnica já é um passo muito longo. Então, esse sofrimento de rastejar no nada, de não ver nada, de se achar uma desgraçada, como ela chega dizendo aqui, não foi ela desencarnou hoje e amanhã ela teve acesso a uma reunião mediúnica. Com certeza, ela perambula, ela sofre há muito tempo. Então, a gente já começa a ver caridade. Como eu dizia a vocês no começo, por que eu vou falar do espírito sofredor às vésperas do Natal? A gente poderia falar de tanta coisa bonita. Mas aí a gente vê na primeira comunicação: piedade, misericórdia, caridade. Todos ali estavam ali exercendo. Ninguém estava ali julgando. Então começa ao Divino Mestre, que aqui esteve, nos mostrando o caminho que nós temos que percorrer. Ao invés de julgar, nós temos piedade. Na segunda comunicação, como eu falei para vocês desde o começo, tempos depois, em outras épocas, ela volta a se comunicar e ela volta tão revoltada quanto na primeira que eu cheguei aqui para dar o depoimento de Claire. Ela fala aqui: a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. É como ela está assim: eu sei da eternidade, eu sei que eu desencarnei, mas a minha desgraça só aumenta. E ela xinga, né? Ela fala: ó misérias, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia
nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Então, já começava a acender na sua consciência uma tochazinha. Ela continuava revoltada, ela continuava extremamente sofredora, mas ela já conseguia despertar que todo aquele sofrimento era decorrente das escolhas dela quando aqui encarnada. E ela fala: malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Gente, é emocionante essa história. Depois vocês consigam, comprem, se não tiver esse livro, e leiam nos mínimos detalhes, porque isso é um chamamento a todos nós. E vocês vão ver daqui a pouco que vocês vão ver um diagnóstico da vida de Claire quando aqui encarnada. Veja, ela chegou revoltada, não conseguia ver nada, rastejava, triste. No segundo depoimento, ela continuava com muita dor, com muito desespero. Mas ela conseguia perceber que todo aquele sofrimento tinha uma origem no seu egoísmo, nas suas escolhas. E hoje a gente falava aqui, hoje à tarde a gente estava num trabalho social. E ao ler uma mensagem do início dos trabalhos, ele falava nos bens materiais e nos bens espirituais, não foi, Teresa? E era justamente aqui, quando ela cita aqui, malditos interesses humanos, malditos interesses da matéria, preocupações materiais que me cegaram e me perderam. Então, mais uma vez, vem nos dizer, gente, olha como eu estou. Tudo isso é fruto das minhas escolhas. É fruto dos bens que eu quis acumular para mim. Do valor que eu dei à matéria. Né? Agora, o remorso do tempo perdido. Ao despertar, caía no remorso. Que é uma dor. Que não ia mudar o que já houvera acontecido. E mais na frente, ela diz, não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Em outras palavras, não dê valores, mais valores aos bens materiais do que aos bens espirituais. E aí a gente vem para o Evangelho e a gente vê a porta larga e a porta estreita. A porta larga, essa porta tão atrativa, que nos leva ao valor dos bens da matéria. A vaidade, o orgulho, a riqueza, a beleza, a sensualidade. E quão difícil é escolher passar pela porta estreita. Quão difícil é abrir mão de todas essas tentações, possamos assim dizer, para seguirmos no caminho ao qual o Cristo nos ensinou. E isto é uma escolha individual de cada um. O filho não escolhe, o pai e a mãe não escolhem pelo filho, o esposo não escolhe pela esposa, a esposa não escolhe pelo esposo, o irmão não escolhe pelo irmão, o amigo não escolhe pelo amigo. É individual, minha gente. Então, ela vinha aqui clamar, gente, não abram mão, não alimentem os bens da matéria, porque isso é perecível. Nada trazemos quando aqui chegamos. E aí ela diz, qual cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho, sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma, dessecada e tão miserável. Então ela já clamava por oração. Ela já pedia naquela reunião, ela já se comunicava através daquele médium que a conhecera durante a sua encarnação. Orem por mim.
Façam preces por mim. Já era um despertamento. Porque será que Claire, essa mulher materialista, ela pensava que existia algum valor na prece, na oração? Será que ela tinha feito algum dia alguma prece? E naquele momento de dor, ela clamava por oração. Ela clamava por uma prece. Porque ela continuava em sofrimento, mas ela já tinha o despertar, nem que fosse inicial da consciência das suas escolhas. E aí continua que na terceira comunicação, e ele cita no começo deste depoimento, que na terceira comunicação, como eu falei para vocês, Claire era uma mulher egoísta, vaidosa. Na terceira comunicação, isso ainda aflora. Esse mal, né? Esse mal que é o egoísmo, que é o orgulho, ainda aflora para vocês verem como é forte. Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com esse certo despertamento da consciência, ainda era forte nela. Porque ela queria a atenção do médium apenas para ela. Ela reclamava. Na terceira comunicação, ela reclama com o médium. E aí a gente vai ver como é forte as nossas más inclinações. Como é arraigada no nosso inconsciente as nossas más tendências, as nossas viciações. Que ao desencarnar, nós continuamos sendo exatamente o que éramos quando encarnados. Então, nesse sofrimento, em todo sofrimento, consegue ter um certo despertamento. Tem a consciência que está desencarnada, que está no mundo espiritual, que não é mais um mundo corpóreo. Mas ela mesmo assim, ela ainda aflora nela aquele sentimento que ela tinha do egoísmo, né? E aí ela fala: por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Veja só. Você não sabe que eu estou aqui? Você acha que só pensar em mim, fazer uma prece por mim é suficiente? Né? E ela disse: eu, urro de dor, errante sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar na minha alma. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são, durmo eu aqui. Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, então veja, quero que você, falando aí, filosofando, falando de coisas bonitas, te ocupes de mim. Te ocupes de mim. Além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Vocês conseguem perceber como era tão forte nela, no psiquismo dela, esse orgulho, essa vaidade, né? Esse egoísmo. Porque mesmo desencarnada, ela chega e diz assim: como assim? Você vai dar ouvidos a outros? E vai me deixar aqui? Em outras palavras, é isso o que ela fala. Então, é o que eu falo, meus amigos. É o que falo para mim também. O que é que você quer levar quando você voltar? Como você quer ficar? Como você quer viver? Porque não adianta a gente botar a sujeira embaixo do tapete. Não adianta, minha gente. A gente está se iludindo. Não quer dizer com isso que nós temos que nos torturar, né?
nos autoflagelar. Não é isso. É o despertamento da consciência e a oportunidade da mudança, do crescimento moral, dos verdadeiros valores aos quais nós precisamos amealhar. E com isso, do esforço moral de cada um em superar as nossas más inclinações. Porque ninguém morre e vira santo. Ninguém deixa este corpo e chega no paraíso encantado para escutar anjos a tocar harpas e encontrar o Mestre Jesus de braços abertos a nos esperar. E nós, espíritas, temos esta consciência. Nós temos a informação. Melhor dizendo, nós temos a informação. É certo que, como o próprio Mestre fala, o nosso Pai nos diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Nós somos as ovelhas perdidas. Então, por quantos e quantos séculos, por quantas e quantas encarnações nós queremos estar na posição da ovelha perdida, da ovelha desgarrada? Então, o Evangelho está aqui o tempo inteiro, nos despertando, nos chamando. Porque a pessoa geniosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa chegará lá do mesmo jeito. Da mesma forma. E ela fala: não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Era como a eternidade. Para ela era eternidade, aquele sofrimento. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste? Não me abandones. Então, era muito sofrimento, não era, minha gente? Tinha despertado já. Que todo aquele sofrimento era fruto das escolhas. Era fruto do caminho que ela tinha percorrido. Mas ainda na hora que ela pôde, na hora que ela não conseguiu ser elevada, escutar o seu nome em elevação, ela se doeu. Na hora que talvez não conseguisse se comunicar quando queria, ela se doía. Porque você está dando a oportunidade de outras pessoas se comunicar no meu lugar e não eu. Então, minha gente, a este quadro todo aqui, nós temos uma interpretação, uma ajuda do Espírito São Luís, que vem acrescentar toda esta visão que eu tive em relação a Claire. E São Luís, ele nos manda uma mensagem que faz: esse quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Tudo isso que está acontecendo é verdadeiro. Não tem exagero nenhum. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher? O que essa mulher fez para estar num sofrimento tão grande? Rastejando na escuridão eterna, no vazio eterno, dores da alma. O que ela fez de tão grave? Primeiro, ela está classificada nos espíritos sofredores. Nós já viemos aqui, já conversamos sobre os espíritos medianos, sobre os espíritos alegres, e hoje a gente tem a oportunidade de conversar sobre os espíritos sofredores. Nós temos a oportunidade de sermos alertados o que se passa com o espírito sofredor. Então, o que essa mulher fez de tão grave para estar sofrendo tanto, para estar nesse desespero tão grande? E aí ele pergunta: cometeu ela algum crime? Cometeu ela algum assassinato? Ela fez alguma coisa que afrontasse a justiça dos homens? Ao contrário, meus irmãos. Ao contrário. Divertia-se com o que nós
chamamos de beleza, fortuna, gozos, adulações, vaidades, né? Nada lhe faltava. Era até invejada pelas pessoas que a conhecia na época. Não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum assassinato. Ela vivia uma vida, entre aspas, normal, rica, bonita, vaidosa. Não é com isto que nós temos que viver na miséria. Não é este o quê da questão, e nós vamos ver por quê. Não é por isso que nós temos que andar com andrajos, sujos. Não é esse o verdadeiro despertar que esta mensagem nos traz. Certo? É o saber ter equilíbrio. Então, o que ela fazia era uma vida mundana, né? Eram os valores da matéria. Era viver única e exclusivamente os valores da matéria. Então, muitos olhavam para ela e diziam: que mulher feliz. Quem de nós nunca olhamos um Instagram da vida? Quem de nós nunca olhou as redes sociais e disse: caramba, eu queria tanto estar nesse lugar. Não é verdade? Isso é um despertar para a gente. Isso é um despertar. Então, assim, que mulher feliz. E a invejavam. Mas queria saber por que ela está sofrendo tanto. Por que esse sofrimento? Ela não matou, ela não roubou. Só porque ela era bonita, rica? Não. Porque ela foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, né? Não violou a lei dos homens. Aqui a gente não diz que ela cometeu um crime, que ela roubou alguém para ficar rica. Não está citado isso. Então, perante os homens, perante a lei da matéria, ela não violou a lei dos homens, mas sim a de Deus. Visto como excresceu a primeira das virtudes, que desde o comecinho a gente conversava aqui. Alguém se arrisca a dizer? A caridade, meus irmãos. A caridade. Essa caridade que não é só material. Não é apenas a caridade da matéria. Importante, necessária nesse planeta de provas e expiação. A caridade moral. Ela não conhecia a caridade. O seu egoísmo era tanto que ela só olhava única e exclusivamente para ela. Ela só tinha olhos para olhar para o seu bem-estar. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, ninguém que lembre dela, ninguém que faça uma prece por ela, ninguém que emane energia de amor para ela. Veja quão importante isso nas nossas vidas, minha gente. Não matou, não roubou, porém vivia no sofrimento, por não saber, por não ter aprendido a amar. E aí, nos vem, eis que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos, que hoje não mais existem, o vácuo, aquela coisa que não tem vida, se lhe faz em torno. Ela vive nesse isolamento, nessa escuridão, nesse silêncio doído, né? Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demônios. Não é ninguém que está chegando, não é nem o espírito que está ali atormentando ela. São seus próprios sentimentos. Os demônios habitam dentro dela, das suas escolhas. E aqui nos diz o seguinte: ainda
o que acontece com ela seria menos dolorido se fosse atormentado por algum dos demônios, entre aspas, eu volto aqui a falar. Demônios, entre aspas, nós sabemos que os demônios não existem. Os demônios são nomes que nós acabamos dando aos espíritos em sofrimento, aos espíritos inferiores que se comprazem na perturbação e no sofrimento alheio. Mas seria menos dolorido ela ser perturbada por esses demônios do que pela sua consciência. Então, o egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. É um verme, corroendo-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Então, gente, o que nós temos para conversar sobre a nossa passagem aqui? Sobre a oportunidade que o nosso Pai nos dá de reencarnarmos. E o que mais me tocou é: que responsabilidade a nossa, hein? Que responsabilidade, meus irmãos, nós que estamos tendo essa oportunidade nesta encarnação, provavelmente já tivemos em outra, senão nós não teríamos abraçado tão facilmente essas orientações. E que oportunidade! Chegamos aqui nesse planeta de provas e expiação e temos como guia para a nossa caminhada o governador espiritual do orbe. Temos como espelho, como luz, como farol, o seu proceder descortinado para nos guiar. Então, quanta responsabilidade, meus irmãos. Quanta responsabilidade nas nossas escolhas e nas nossas práticas. Porque é muito fácil estar aqui. É muito fácil conversar. É muito fácil orientar o irmão. Será que é tão fácil assim a gente colocar em prática? Será que os gozos mundanos, mesmo que não esteja fazendo mal a ninguém, é o suficiente para alimentar a nossa alma? A bagagem que nós vamos levar, ela estará carregada desses prazeres materiais? A nossa bagagem chegará lá, igual quando nós viajamos para outro país e digamos assim, vamos viajar para uma cidade muito fria. A gente bota um cobertor, a gente bota um pijaminha mais quentinho, uma meiazinha, não é assim? Vamos ali em Garanhuns. Na época do frio, a gente vai levar uma bermudinha, uma blusinha de alça, a gente vai botar um cobertorzinho, né? Alguma coisa quentinha, um casaco. Assim também somos nós. O que é que o nosso espírito levará na sua bagagem? Como nós vamos chegar quando a gente fizer a viagem de volta? Será que a vaidade, a beleza, a riqueza, o egoísmo, ele vai nos agasalhar no momento da nossa necessidade? Não, meus irmãos. Está muito claro aqui. E aí eu queria pedir a vocês só uma oportunidade da gente conversar um pouquinho desse egoísmo. Esta chaga que ainda é tão presente no nosso planeta. O egoísmo nos diz aqui, Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, essa doença da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem agir, dirigir suas armas, bem entendido, suas armas morais, certo? Sua coragem e suas forças. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. É preciso muita coragem.
para vencer esse egoísmo. Esse egoísmo que às vezes nos impulsiona aos gozos mundanos, ao reconhecimento material que a gente tem muitas vezes aqui, em consequência da nossa posição social, da nossa beleza física. É preciso muita coragem para você não se perder nesta porta tão escancarada. Não é fácil, mas nós estamos tendo a oportunidade de despertar, de ser informado, que não ande por aí. Seja rígido com você. E seja caridoso com o próximo. Né? O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. E ele ainda vem nos dizer, o egoísmo, esta chaga devoradora, devastadora da humanidade, ela devora as inteligências e é o causador das misérias terrenas. Então a gente entende qual foi o caminho ao qual Claire percorreu na sua última encarnação. Qual foi a bagagem, qual foi o peso, o que tinha no peso da sua bagagem? Era o egoísmo. Escolha dela. Livre-arbítrio. Não chegamos aqui com um chip, nem com a cartilhinha, dizendo por onde devemos percorrer. Somos livres para escolher, mas temos uma colheita obrigatória. E a colheita do egoísmo é justamente esse, o sofrimento, a dor. Muitas vezes começando aqui, gente. Muitas vezes as consequências deste egoísmo que te leva só a enxergar os valores materiais, teu tormento e teu sofrimento começa aqui, ainda na encarnação. E não é culpa de ninguém, é única e exclusivamente sua. E mais na frente a gente vai ver quando ela consegue ter um despertamento maior, quando ela fala: o mal não estava em ninguém, o mal estava em mim. O problema não era de ninguém, o problema era meu. As escolhas eram minhas. Então, a gente está aqui conversando sobre isso na véspera de Natal, sim. Estamos aqui conversando sobre isso na véspera de Natal. Sabe por quê? Porque o governador espiritual do homem, que não precisava encarnar, ele escolhe vir aqui por amor. Mas, ao contrário de que muitos acham, porque não tem a explicação que nós temos, não veio nos salvar, mas veio nos mostrar o caminho da salvação. Melhor, o caminho do crescimento, da evolução. Para que um dia a gente chegue na mesma escalada evolutiva dele, na mesma posição dele. Mas para isso, se faz necessário esforço próprio. Se faz necessário humildade, caridade, reforma íntima. Porque todos nós temos nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E nós sabemos que temos. Cabe a nós passar por cima delas. Fácil não é, mas é possível. Porque a gente tem, neste depoimento aqui, um exemplo vivo. Não é uma historinha, é um depoimento, como São Luís nos diz. Isso aqui não é uma história inventada, isso é um depoimento. Então, a gente tem a oportunidade de não seguir este caminho. Né? Quando ela volta a conversar, mais na frente, que hoje a gente não vai concluir, mas vocês vão ler. E vocês vão ter a oportunidade, né, de ver o que é que tudo isso vem nos despertar, além do que a gente conversou nesta noite. Quando ela volta a conversar, depois daquela que ela estava querendo que ele desse sua atenção a ela, daquela comunicação, aí já bateu nela o arrependimento. Aí já nasce no íntimo daquele espírito o arrependimento. E ela fala assim, que
eu irei falar para você da importante diferença que existe entre a moral divina e a moral humana. Existe uma diferença entre a moral divina e a moral humana. Como a gente falou antes, ela não tinha infringido as leis humanas. Ela tinha infringido as leis morais, espirituais. E ela fala, a primeira, e ela vai fazer uma ligação com a passagem de Jesus. Ela fala, a primeira, né, que é a moral divina, ela está justamente quando assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores, arrependei-vos e aberto vos será o reino dos céus. Mais uma vez a gente vai dar uma pincelada rápida. Nessa passagem, o Cristo não passa a mão na cabeça dela e diz, venha filhinha, ninguém vai fazer nada com você não. Ou então diz assim, o que fala a lei dos homens? Que apedreje a adúltera. O Cristo disse, então não tem o que fazer? Não. A sua superioridade moral manda que cada um examine a sua consciência e resolva que vai agir. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, cada um foi chamado ali a se autoanalisar. Nos fala o Evangelho que os primeiros a sair eram os mais velhos. Eram os que mais erravam na hierarquia. Era mais novo, errava mesmo, porque ainda não chegou na outra idade. E ele diz à mulher assim, venha minha querida, você está salva, você me aceitou. Não. Foi o que ele disse? Vai e não erres mais. Em outras palavras, a verdadeira moral se reforma. Você teve hoje a oportunidade de despertar. Você errou até hoje. O que você estava fazendo não era legal. O que você estava fazendo trazia sofrimento para você e para os outros. Aqui é a interpretação de Andréa, mas é o que a gente consegue ver. O Cristo falava isso com poucas palavras. Vai, abandona esses valores que não valem nada. E a partir de hoje faz diferente, não foi isso? E aí, Claire, nessa quinta comunicação, ela falou justamente que ela já tem esse despertamento. Ela ainda sofre. Sofre. Mas ela já despertou. E diz, a moral divina aceita todo o arrependimento, todas as faltas confessadas, verdadeiramente. Verdadeiramente diferente da moral humana. E muitas vezes você ludibria, você mente, você faz de conta que agora eu não vou fazer mais e faz escondido. Mas você está escondendo de quem? Você pode esconder de todo mundo. Você pode esconder da humanidade inteira. Você não esconde de Deus. E você não esconde da sua consciência. Porque se você consegue se iludir e continuar fazendo e achando que está tudo bem, ao desencarnar, você estará simplesmente colhendo a vida que você escolheu. E aí, meus irmãos, felizes os que conseguem despertar num tempo mais rápido. Porque vai despertar. Cabe a cada um saber se o tempo vai ser menor ou maior. E aí, ela continua nos dizendo o seguinte: escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, porque muitas vezes é passar a mão na cabecinha. É tolerante. Eu estou falando isso aqui da matéria, neste mundo de provas e expiações. Muitas vezes a gente faz, como assim? Fulano fez isso e agora... É aqui, gente. A gente tem que se preocupar com o nosso espírito. A gente tem que se preocupar com a nossa bagagem. Se não foi feito o correto aqui, não nos cabe julgar. Não vamos nos desperdiçar nossa energia com esse julgamento. Não nos cabe. Vamos olhar para dentro de cada um de nós. Vamos nos esforçar para passarmos pela porta larga da dificuldade, da humildade e da retidão de caráter.
e da moral. E mesmo que todos achem que você é uma boba, que você é uma besta, você só deve satisfação ao Pai e a você mesmo. Porque quando chegar lá, ninguém vai botar a mão na tua cabecinha, não. Quando chegar lá, a gente vai avaliar o que foi que eu fiz. O que foi que eu alimentei? O que foi que eu pratiquei? Ou por que eu fiz? Não é? Então, minha gente, mais uma vez eu chamo vocês para que vocês leiam esta passagem. Está no capítulo 4, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, certo? Tem muita coisa ainda para a gente falar, mas Soares já estava ali se remexendo, eu sei que ele já estava olhando a hora, certo? Não é, Soares? Então, são 8h30. Mas eu acho que vocês, espero que eu tenha conseguido trazer algo para vocês desse espírito sofredor, desse espírito, por que ele estava sofrendo, por que nós estamos conversando sobre isso nas vésperas de Natal. O Cristo chegou numa carruagem de ouro, o Cristo chegou sobre os trombetes, anunciando a chegada do Filho do Homem? Não. O Cristo chegou, independente da gente ser agora em dezembro, ser em abril, onde for. Um dia eu estava assistindo uma palestra de um colega da Federação Espírita, e ele falava assim, que numa reunião mediúnica, ele estava só pensando assim, meu Deus, chega dezembro, a gente comemora a chegada do Cristo, mas ele não chegou em dezembro. Na verdade, isso foi uma convenção do comércio nessa época. Porque na região que ele nasceu, se ele tivesse nascido ao relento, numa manjedoura, ele não teria sobrevivido, porque as temperaturas são abaixo de zero. E aí ele não falou nada. E outra vez, numa das reuniões mediúnicas, veio um espírito e falou assim, realmente, o Cristo não nasceu em dezembro. Mas, em dezembro, porque é convencionado, o aniversário dele, a energia do planeta muda. Você vê aquelas pessoas que nunca deu uma esmola a ninguém, mas eles procuram fazer uma caridade. É convencionalismo? Pode ser. Passa o ano sem fazer nada, quantas vezes a gente faz? Passa o ano sem fazer nada, quando chega em dezembro todo mundo quer fazer doação. Passa o ano entregado do povo, quando chega em dezembro vamos nos abraçar. Que bom! Que bom que tem um mês! Um mês que as pessoas conseguem fazer isso. E quando a gente faz o bem, a energia muda. Então, meus irmãos, esse espírito sofredor, um dia ele será um espírito feliz. Então, que essa mensagem toque o coração de todos vocês aqui. Boa noite.